Algumas pessoas não gostam do que fazem e trabalham como simples soldados, no aguardo de ordens, desejando o fim de seus expedientes para o retorno às suas vidas. Triste sina, vês que se não compreenderem que o seu trabalho faz parte da sua vida, perderão a maior parte dela, desperdiçando seu tempo e esforços. Mas noutra seara, a grande maioria das pessoas passará a vida, percorrerá todo o caminho sem se importar com isso. Falo aqui para as pessoas que se importam, que querem ser felizes com o que fazem. Elas sempre farão as mesmas coisas, melhor que as infelizes, e é aí o segredo dos bons: felicidade, satisfação com o que fazem. E por isso digo que o processo é fundamental para a realização de um sonho, ou para o bom funcionamento de qualquer empresa, independentemente do segmento em que atua. Eles são responsáveis por definir a maneira como as atividades serão realizadas, desde as rotinas operacionais até as estratégias de gestão. É importante ser paciente e suportar o processo, pois é através dele que alcançamos o nosso propósito. Lembre-se, só vive o propósito quem suporta o processo. Então aproveite o caminho, aprenda com os erros e desfrute do sucesso quando ele finalmente chegar. Tem um versículo na Bíblia que me inspira muito em relação aos meus sonhos, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E por isso eu digo que o Senhor não perde o controle sobre as circunstâncias. Deus tem o controle sobre os planos e projetos que tem para as nossas vidas. Embora muitas vezes não conseguimos entender o processo, Ele está nos conduzindo para a sua boa, perfeita e agradável vontade. É importante você começar hoje mesmo a correr atrás dos teus sonhos, a realmente querer fazer aquilo que você gosta. Correr atrás de um sonho às vezes se torna mais do que um objetivo de vida, torna-se a própria vida. Postergamos coisas importantes e odiamos realizações reais em nome de fantasias que não estão relacionadas ao sonho maior. Quando tal coisa acontecer, poderei dar seguimento em todos os demais setores da minha vida. Não espere o perfeccionismo para começar. Vocês precisam saber de alguns passos para amar o processo e amar o progresso e nunca desistir daquilo que você quer. Mas você precisa saber de uma coisa. O que você tem que abrir mão é da ansiedade, pois ela atrapalha muito no processo e nos teus sonhos. Saiba exatamente o que você quer, compreenda o que você precisa, organize-se financeiramente, saiba abrir mão de outras coisas, tenha foco no seu sonho. Lembre-se de Moisés, ele tinha sonhos, assim como todos nós temos, mas ele não se permitia dar o primeiro passo, porque ele queria o perfeccionismo. Ele achava que não tinha condições de falar em meio a multidões, porque ele era gago. Mas quando ele se permitiu começar, ele viu coisas extraordinárias, como o Mar Vermelho se abrir, como uma sarça ardente de fogo, como até o próprio Deus descendo no Monte Sinai, e até Deus registrando os 10 mandamentos numa pedra. E talvez você que está aí até quer começar um canal no YouTube ou quer abrir um novo projeto, mas você é muito perfeccionista e está esperando pelo tempo certo para começar, pelo momento certo. Cara, se tu ficar esperando por esse momento, tu nunca vai começar. Começa com as ferramentas que tu tem. Mas eu não sei falar muito bem, eu até quero fazer um canal no YouTube, mas eu não sei falar muito bem, eu não tenho um lugar bonito para gravar. Cara, começa com a simplicidade. Pega um exemplo de Moisés. Moisés, Deus queria usar ele para ele libertar o povo de Israel, e Moisés era gago, ele não sabia falar direito. E ele ficava resistindo a isso. Mas quando ele se permitiu
Deus usou ele para ele libertar o povo de Israel em território hostil, para você ter uma noção. O cara foi lá no Egito, confrontou Faraó, e ele ficou tão bom em falar porque ele vivia aquilo dia após dia. Mas ninguém nasce perfeito. Tanto que o irmão dele ia com ele para ajudar ele, ninguém nasce perfeito, mas o cara ficou muito bom. Porque ele começou, porque ele deu o primeiro passo. E por causa disso ele viveu coisas extraordinárias na vida dele. Ele viu coisas extraordinárias. E talvez tu tenha um sonho, mas não começa porque tu não se permite. Então como tu quer viver coisas boas futuramente, se tu não se permite começar? Se tu fica colocando negatividade antes mesmo de começar? Cara, se tu gosta, vai em frente. Se apaixone pelo processo, sem a ansiedade do resultado final. É isso que tu tem que fazer. Quando eu dava aula de violão, se repetiu comigo a mesma coisa que eu falava pro meu primo. Os meus alunos falavam: ah, professor Alan, mas eu quero tocar que nem tu em um mês. Eu só dava risada. Eu falava para eles: cara, tu tem que te apaixonar pelo processo, eu falava para eles. Vocês têm que se apaixonar pelo processo. Vocês não podem ficar ansiosos pelo futuro. Vocês não podem querer se comparar aos outros. Todo mundo quer ter o progresso, mas isso vem automaticamente. A evolução vem automaticamente. No caso de você mulher, eu acredito que 95% das mulheres, antes de ir trabalhar, elas gostam de se maquiar. E eu acredito que a grande maioria nem fica pensando em como vai ficar depois. É porque elas criaram esse hábito dia após dia e elas gostam mesmo do processo de estar ali se maquiando. Elas gostam de se maquiar. Eu acredito que a grande maioria é assim. E por falar nisso, eu até comento com meus amigos que tem algumas mulheres que são até mais bonitas sem maquiagem. E se ninguém falou isso pra você hoje, você que é mulher, você é linda de qualquer jeito. Alguém perguntou como é que tá sendo o teu dia? Isso faz falta no dia a dia. E mano, você tem que se apaixonar pelo processo, sem ansiedade do resultado final. É isso que eu digo. Se apaixone pelo processo e apenas faça aquilo que tu gosta. Não fica esperando para começar a lutar pelos teus sonhos. Luta pelos teus sonhos. E entrega teu amanhã a Deus, porque o nosso amanhã só pertence a Deus.